Bom dia! Hoje falaremos de complexidade e contradição em arquitetura, e também um pouco de aprendendo com Las Vegas. Ou seja, o tema hoje é Robert Venturi, Dennis Scott Brown e companhia. Os famosos pós-modernos. E pós-modernidade é arquitetura, em teoria. Como em todo material escrito na pós-modernidade, o que temos, a princípio, é uma crítica à arquitetura e urbanismo modernos, ou modernista, se preferir. Essa crítica, muitas vezes ácida de Venturi, ele aponta o caráter fortemente reducionista tanto da arquitetura quanto do urbanismo modernos. Para ele, essa extrema simplificação dos problemas, escolhendo o que resolver e qual seria a resposta, sempre a mais simples e a mais direta. Dessa forma, ficam de fora muitas questões vitais que os modernistas consideraram irrelevantes. Venturi, ao questionar os dogmas, propôs substituir o ou isso ou aquilo por isso e aquilo. Uma possibilidade includente, aditiva, onde a arquitetura pode resolver mais de uma questão por vez, usar mais de um conceito, mesclar partidos, aceitar tudo, fazer algo novo. Nesse primeiro artigo, que se tornou um livro depois, Venturi usou de fontes variadas e outras disciplinas além da arquitetura. Usou de Gestalt, semiótica, teorias linguísticas e da comunicação, psicologias evolucionistas e de muita história. Diferente de Le Corbusier e os seus contemporâneos, Venturi não buscou uma superação do Zeitgeist, o espírito do tempo, que marca as gerações ao longo da história. Ele aceita o tempo e a história. Ela pode muito bem ser fonte de aprendizado e inspiração. Sobre isso, Kate Nesbitt diz o seguinte, abre aspas, assim, o surgimento da teoria de Venturi, que estimula uma apropriação eclética da história, centrada nas imagens, pode ser comparado à abertura de uma caixa de Pandora de estilos. Fecha aspas. E com isso, os maiores críticos à pós-modernidade poderiam dizer que se abriu a porta do inferno. Não, maldade. Maldade essa fala. Venturi propôs em seu livro Complexidade e Contradição em Arquitetura a possibilidade da arquitetura complexa, não no sentido formal, com expressões mirabolantes, nem dizendo que na simplicidade aparente do espaço misiano haveria uma complexidade inerente. Para o autor, esta forma de mencionar a complexidade não é verdadeira e cai no mesmo que o pitoresco, algo muitas vezes vazio de conteúdo, servindo somente como uma imagem, não uma arquitetura. Em uma frase de Venturi, ele apresenta o seguinte, abre aspas, no mínimo, o resultado do programa, mais do que da vontade do autor, o edifício complexo cria um todo vibrante a despeito de sua variedade. Fecha aspas. Tá. O prédio cria sozinho por si. Parece Eisman, não é exatamente, depois mais por frente a gente retoma. Enfim, a arquitetura, segundo Venturi, precisa aceitar as complexidades do seu entorno, do programa destinado ao uso, das pessoas que usariam o edifício projetado. Por fim, o arquiteto deveria trabalhar com um grande número de variáveis desconhecidas, não negá-las. E escolher o mais fácil, aparentemente. Essa teoria longa, por ora vamos deixar resumido como já está. E, enfim, seguimos. Alguns anos depois desse livro, Venturi publicou outro livro, que também se tornou importante, seminal para a arquitetura e urbanismo, que foi Aprendendo com Las Vegas. Obra publicada com as coautorias de Denise Scott Brown e Steven Eisenhower. Começamos aqui com esse trecho retirado de um artigo publicado no livro de Kate Nesbitt. Livro muito útil. Para um arquiteto, aprender com a paisagem existente é uma maneira de ser revolucionário. Não no modo óbvio, que é derrubar Paris e começar tudo de novo, como sugeriu Le Corbusier na década de 1920, mas de outro modo, mais tolerante, isto é, questionando a maneira como vemos as coisas. Fecha aspas. A proposta de Venturi e sua esposa, Denise Scott Brown,
em Aprendendo com Las Vegas não é nem nunca foi de fazer uma apologia ao urbanismo da cidade estadunidense. Suas ideias são de propor algo revolucionário, mas uma revolução silenciosa, diferente do que se imagina uma revolução. Esse casal de arquitetos e seu sócio propuseram que todo o existente é válido, até mesmo o famoso kit de Las Vegas, o que sempre gerou críticas de Frampton, entre outros. Em Las Vegas, eles identificam algumas curiosidades na Strip, que é uma autoestrada que liga o aeroporto ao centro da cidade. Todos os edifícios, cassinos em sua maioria, possuem um vasto estacionamento no recuo frontal, que muitos deles até se sentem orgulhosos por isso. Nas partes próximas às vias de acesso à Strip, tem-se postos de gasolina, uma forma de garantir o abastecimento dos clientes, né? Que saem de um cassino e vão para outro, porque essas áreas são enormes. E não dá para fazer a pé. Impossível fazer a pé. A respeito dessas grandes áreas, os autores apontam uma rede de supermercados ou hipermercados, se preferir, que apresentam algumas dessas características. Suas lojas são dotadas de estacionamentos no que seria o recuo frontal, com suas típicas demarcações no piso, para as vagas, os caminhos dos carros, bolsões com desenhos claros e intuitivos, tudo direcionando à loja. A configuração desses espaços, acredite, levou eles a considerarem isto a evolução do grande espaço público, fazendo uma comparação com Versalhes. Enfim, dentro dos mercados tem-se uma organização do espaço semelhante às ruas comerciais de cidades medievais, europeias ou as feiras do mundo árabe. Lógico, temos de transpor as escalas, a forma das relações de troca, tudo de acordo com culturas e tudo mais. Outras curiosidades que foram apontadas são as fachadas dos prédios da Strip, levemente inclinadas no sentido do fluxo de carros. Algo como um convite ao acesso dos visitantes. Sem falar de outdoors e letreiros luminosos, cada vez mais gigantes e iluminados e animados também. Venturi expôs que as faces são chamativas, os fundos tranquilos, tanto em desenho quanto propaganda. Não há necessidade de vender o espaço para quem já está usando ele, né? Las Vegas é a cidade de comunicação, um lugar em que, se fizermos o uso de alguma lei do tipo cidade limpa, matamos o ambiente urbano. De acordo com Venturi e Scott Brown, essa cidade do deserto somente existe em sua plenitude porque se comunica constantemente. Las Vegas sem comunicação não existe. E essa realidade não pode ser considerada ruim, como muitos arquitetos e críticos fizeram e ainda o fazem. Para os autores, devemos compreender e aceitar a realidade como ela é, fazer a arquitetura a partir dali. Outro fato importante da realidade de Las Vegas era o mesmo Strip, né? A estrada em si. Ela tem seu papel estruturador do ambiente, claramente demarcada com faixas, canteiros, sinalização. A via determina os acessos aos cassinos e demais usos, estes que ergueram-se ao longo da própria avenida. Algo até que comum, como cidades crescendo ao longo das linhas férreas. A Venturi, Scott Brown e Eisenhower, Las Vegas pode ser lida como um texto claro, um texto rico de metáforas espaciais, ícones e símbolos, hierarquias urbanas, etc. Entender a cidade do pecado, como chamam por lá, é complexo e contraditório. Tal como os autores em sua fala, abre aspas, Las Vegas é canalizada apenas como um fenômeno de comunicação arquitetônica. Seus valores não são questionados. A publicidade comercial, os interesses do jogo e os instintos competitivos são outro problema. Fecha aspas. De fato, isso não é arquitetura. De fato, são livros e artigos que valem a leitura, mesmo que agora sejam livros raros. Mas, com esforço, a gente acha. Venturi e companhia nos mostra que comunicação é arquitetura. Mas a arquitetura não é somente comunicação. Bom, por hoje é só, pessoal. Como sempre, se gostou do vídeo, é só curtir, se inscrever no canal e compartilhar para saber um pouco mais o que é arquitetura, em teoria. Também ative as notificações no sininho para saber quando houver novos vídeos. A frequência aqui não é semanal, infelizmente. Até mais.